Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitamos esse momento para apresentar os novos membros da nossa equipe: Maria Clara, Maria Isabela, Laís e Isabela, além dos membros antigos, a Lavínia, Paula Maísa, Robert e Ellison. Bom, no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a história do Papai Noel e a sua relação com o catolicismo. Como sabemos, um dos símbolos do Natal mais conhecidos em diversas partes do mundo é a figura do Papai Noel. O seu nome varia em diversos lugares, né? Por exemplo, Santa Claus, Papa Noel, Vierito Pasqueiro, Pai Natal. Mas em todos esses lugares, né, ele ainda é representado por um velhinho bondoso que dá presentes em especial para as crianças no Natal. Para adiantar um pouquinho, o Papai Noel tem uma ligação muito forte com um santo da Igreja Católica chamado São Nicolau. Embora Nicolau seja hoje na Europa uma figura lendária, né? Um homem de cabelos brancos, bondoso e vagamente cristão, que uma vez por ano ele preside o festivo dia do Natal, né? Em que as pessoas descobrem aquelas bugigangas dentro das meias, né? Na Idade Média, ele estava ligado à igreja, né? À Igreja Católica, e estava na linha de frente entre os santos mais venerados e amados universalmente pelas nações cristãs da Europa. Sua vida foi representada em canções, esculturas, vitrais, pinturas de altar, e disse que até ele foi representado na arte com mais frequência do que qualquer outro santo, com exceção da Virgem Maria. Um manuscrito em Foueres, na França, tem 4 dramas litúrgicos distintos dedicados a São Nicolau. Sua reputação espalhou-se até na Islândia medieval, onde um poema épico em nome de Nicola Saga Biscupa, eu peço perdão porque eu sou horrível em diversas línguas, né? Foi composto em sua honra. O que se sabe sobre São Nicolau? O verdadeiro São Nicolau, chamado de Santa Claus, também conhecido como Papai Noel, viveu há muito tempo em um lugar chamado Ásia Menor, que hoje é a Turquia. São Nicolau de Mira nasceu no ano de 275 em Pátara, cidade marítima da Lícia, na Turquia meridional. Seus pais morreram quando ele era apenas um adolescente. Eles eram ricos e possuíam uma profunda vida de oração. Ainda jovem, Nicolau tornou-se órfão e, recordando a passagem do jovem rico, Nicolau é conhecido principalmente para com os pobres, já que ao receber por herança uma grande quantia de dinheiro, livremente partilhou com os necessitados e pobres. Ele foi, então, viver com um tio que era sacerdote. E vivendo com esse seu tio, Nicolau foi educado no cristianismo e tornou-se sacerdote da diocese de Mira, ou também chamada de Mirra. É uma antiga cidade da região da Lícia, localizada onde está a pequena Cali, ou Demiri, na província da Antália, na costa sul da moderna Turquia, onde com amor São Nicolau evangelizou os pagãos, mesmo no clima de perseguição que viviam os cristãos naquela época. Damos uma pausa aqui para contar uma história bem interessante sobre São Nicolau e que se aproxima bem do que conhecemos hoje sobre o Papai Noel. Certa vez, Nicolau ouviu falar sobre um homem que havia perdido todo o seu dinheiro. Ele tinha 3 filhas, as quais já tinham idade suficiente para se casar. Porém, naquela época, jovens mulheres elas tinham medo de possuir dinheiro para se casar.
Esse dinheiro ele era conhecido como dote e era utilizado para auxiliar o início da nova família. Se não tivessem o dinheiro do dote, as jovens não poderiam se casar. Essa família estava tão mal financeiramente que não possuía sequer o que comer. Tadinhos, né? Por isso, as suas filhas iriam ser vendidas como escravas, pois tendo em vista tal situação, não poderiam viver em casa por mais tempo. Eles estavam todos muito tristes, porque como escravas não poderiam mais ter as suas próprias famílias. Elas não seriam mais capazes de decidir onde viveriam ou o que fariam. Então, na noite anterior, em que a filha mais velha seria vendida, ela lavou suas meias e as colocou em frente ao fogo para que elas se secassem. Então, todos adormeceram, o pai e as 3 filhas. Na manhã seguinte, ela viu que havia alguma coisa dentro da meia. Foi quando ela encontrou então uma bolsinha muito pesada. Dentro dela havia, sabe o quê? Ouro. É isso aí, havia ouro. Ouro o suficiente para a alimentação da família e para o dote da moça. Ah, mas que felizes eles ficaram, com certeza, né? Então, na manhã seguinte do outro dia, uma outra bolsa com ouro foi encontrada. Imaginem, agora 2 salvas. Então, ou seja, agora as 2 filhas poderiam ser salvas. Que alegria, né? Na noite seguinte, o pai delas planejou ficar acordado para descobrir quem estava ajudando suas filhas. Ele cochilou, mas mesmo assim pôde ouvir um pequeno clique, como se uma outra bolsinha estivesse caindo dentro da sala. Rapidamente, ele levantou-se e correu em direção à porta. Quem lhe apoiou dobrando a esquina? Imaginem, Nicolau, o jovem rapaz que vivia com seu tio. Nicolau, é você? Obrigada por nos ajudar. Eu nem sei o que devo lhe dizer, o pai disse. Nicolau disse: Por favor, não me agradeça. Agradeça a Deus, pois suas orações foram atendidas. Não diga aos outros sobre mim. Nicolau continuou a ajudar as pessoas. No entanto, ele sempre tentava ajudar as pessoas no secreto, secretamente. Ele não queria nenhuma atenção ou agradecimento pelos feitos. Alguns anos se passaram e ele foi requisitado para ser bispo. Bispos cuidam de seus fiéis, como pastores que cuidam de suas ovelhas. Isso foi o que Nicolau fez. Quando não havia mais nenhum alimento, ele encontrava algum trigo para que ninguém ficasse faminto. Voltando para a história de São Nicolau. Com a morte do bispo de Mirra, Nicolau foi eleito para ser seu sucessor. A obediência fez com que Nicolau abandonasse a solidão para assumir as responsabilidades de bispo. Conquistou a todos com a sua caridade, zelo, espírito de oração, carisma de milagres em favor, sobretudo, dos enfermos. Nicolau foi bispo durante o século IV, muito reputado por sua grande santidade. Segundo relatos, ele foi preso e provavelmente torturado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Diocleciano, mas foi liberado sob o governo de Constantino o Grande e teria falecido em Mirra em 343 d.C., padroeiro dos marinheiros e cativos. Por ter resgatado marinheiros na costa da Lícia, Nicolau é venerado como padroeiro dos navegadores. Por ter aparecido em sonho a Constantino e a um prefeito chamado Ablávio em favor de 3 prisioneiros injustamente condenados, é venerado também como padroeiro dos cativos. Mais tarde, estudantes e acadêmicos foram acrescentados à lista de seus protegidos, dando-lhe um lugar nas universidades medievais entre os florescentes. A Pinacoteca Vaticana
possui muitas pinturas extraordinárias da vida e dos milagres de Nicolau. Merece menção especial a peça de altar Quaratesi, de 1425, de Gentil da Fabriano, e a História de São Nicolau, de 1437, de Fra Angelico. Embora a antiga coleta romana enfatizasse seus milagres, os gregos se refiram a ele como taumaturgo, autor de milagres, sua fama na Idade Média era baseada menos nos milagres que na esmola dada a uma família em sua cidade natal. No caso, aquela família que foi dita antes daquela história. De Nicolau a Santa Claus a Papai Noel. O alegre velhinho, vestido de vermelho, sem qualquer vinculação religiosa, que distribui presentes a crianças bem comportadas no tempo do Natal, parece ser uma recriação protestante, com toques vitorianos, do santo católico original, famoso por dar ouro a 3 donzelas, como a gente comentou anteriormente. Um ponto interessante para se notar é que o termo com que os falantes da língua inglesa designam o Papai Noel é Santa Claus, derivado de Sanctus Nicolaus. Com o nascimento das igrejas protestantes lá no século XVI, a partir de Martinho Lutero, a devoção a São Nicolau desapareceu em todos os países protestantes da Europa, mas seguiu nos países católicos, com exceção da Holanda, em que persistiu como Sinterklaas, uma variante holandesa do nome de São Nicolau. Os colonos holandeses levaram essa tradição para Nova Amsterdã, que hoje é a atual cidade de Nova York, no século XVII, cidade ocupada por eles na então colônia que hoje é os Estados Unidos. Sinterklaas foi adotado pela maioria dos países de língua inglesa, com o nome de Santa Claus, e se tornou uma lenda de um velho bondoso que reuniu o ideário de bondade de São Nicolau a antigos contos populares nórdicos, de um ser mágico que compensava as boas crianças com presentes. Portanto, o Papai Noel não foi apenas inspirado por São Nicolau. A figura do velhinho que dá presentes tem diferentes aparências e nome, desde o Christkind ou Nikolaus na Alemanha, o Father Christmas na Inglaterra e Santa Claus nos Estados Unidos e em vários outros países. Só que, como explica a britânica citada pela National Geographic Brasil, a imagem mais famosa do Papai Noel é uma criação norte-americana que se firmou lá no século XIX e desde então se popularizou em diversos países de todo o mundo e continua sendo o lendário bom velhinho, de roupa vermelha e barba branca que distribui presentes no Natal. O dia em que São Nicolau, o Papai Noel, deu um tapa na cara de um herege. Como bispo, Nicolau foi celebrado por sua grande generosidade aos pobres e por sua defesa inflexível da ortodoxa cristã, que é a denominação cristã que se baseia na Bíblia e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Nas crônicas a Metódio, pode-se ler que, graças a seus ensinamentos, somente a metrópole de Mirra pôde escapar da imundície da heresia ariana, que ele rejeitou firmemente como um veneno mortal. A tradição da Igreja Católica conta que Nicolau participou do Concílio de Nicéia e ficou tão escandalizado com o orgulho de Ário que lhe deu um tapa no rosto. O historiador católico Daniel Hobbes, autor da famosa coleção Histórias da Igreja de Cristo, relata que, quando os bispos ali reunidos no Concílio de Nicéia ouviram alguns fragmentos dos escritos de Ário que estava presente ali, os erros mostraram-se tão patentes que uma onda de indignação sacudiu todos aqueles homens fervorosos. São Nicolau, cuja bondade, ao contrário do que se pode pensar, nada tinha de sutil. Já cansado com a insolência
de Ário e de ver desonradas pela sua boca a pessoa divina de Jesus Cristo e de ver desonradas por sua boca a pessoa divina de Jesus Cristo e a maternidade divina de sua mãe, Nossa Senhora, conta-se que o corajoso bispo confrontou fisicamente o heresiarca Ário, esbofeteando-lhe a boca. Os bispos ao redor se assustaram e, mesmo discordando de Ário, viam-se obrigados a punir o zelo excessivo de Nicolau, trancafiando o bispo na prisão e confiscando o seu pálio, que é uma vestimenta litúrgica usada na igreja, consistindo numa faixa de pano de lã branca que é colocada sobre os ombros dos bispos, e também confiscando, a cópia que ele possuía dos evangelhos. É preciso suportar com magnanimidade as ofensas dirigidas a nós, mas não tolerar sequer ouvir as injúrias feitas a Deus. A resposta do céu à ira de São Nicolau, no entanto, foi bem outra. Alguns dias depois do ocorrido, os próprios Jesus e Maria visitaram o bispo em sua cela. "Por que estás aqui?" teria perguntado Nosso Senhor a Nicolau, ao que ele respondeu: "Porque vos amo, meu Deus e Senhor." Imediatamente foram-lhe devolvidos os símbolos de sua dignidade episcopal. É por isso que, em muitos ícones do santo, é possível vê-lo ladeado de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, respectivamente, com um livro e um pálio nas mãos. Destituído do ofício episcopal por seus irmãos, o bispo de Mirra terminou o grande concílio de Nicéia, readmitido diretamente pelo próprio Deus. O seu lendário zelo pela fé ortodoxa explica em parte a epístola tradicionalmente indicada para a sua festa, uma leitura do primeiro capítulo da Carta aos Hebreus, ao longo da qual aparecem as seguintes palavras: Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem e hoje. Ele também o será por todos os séculos. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. É ótimo fortificar o corpo, o coração, com a graça, não com alimentos que nada aproveitaram aos que usaram deles. Ofereçamos sempre a Deus, por meio dele, um sacrifício de louvor. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 8 a 9 e versículo 15. No versículo 16 do Hebreus capítulo 13, traz à mente outra vez a caridade de Nicolau. Não esqueçais a benevolência e a liberalidade, porque com tais vítimas se torna a Deus propício. O vínculo íntimo entre a ortodoxa e a caridade cristãs encontra uma adequada expressão em Nicolau, um dos primeiros a ser venerado como santo sem ter sido mártir, como observou o cardeal Ratzinger, Papa Emérito, Bispo XVI, que continua: uma das lendas a respeito de Nicolau expressa-o belamente da seguinte maneira: embora todos os outros milagres pudessem ter sido realizados por magos ou demônios, sendo portanto ambivalentes, o milagre foi absolutamente evidente e não poderia envolver engano algum. O milagre de viver a fé no dia a dia, durante toda a vida, e conservar a caridade. As pessoas do século IV presenciaram esse milagre na vida de Nicolau, e todas as histórias de milagres que surgiram posteriormente são apenas variantes deste milagre fundamental,
que os contemporâneos de Nicolau compararam com admiração e gratidão. A estrela da manhã que reflete a luz de Cristo. Nesse homem, compreenderam o que significa crer na encarnação de Deus. Nele, o dogma de Nicéia foi traduzido em termos tangíveis. O antigo biógrafo bizantino de São Nicolau descreveu o bispo como alguém que recebeu sua dignidade por própria natureza sublime de Cristo, assim como a estrela da manhã recebe seu brilho do sol nascente. São Nicolau nos ensina que precisamos ser fiéis até o fim à fé que professamos e que a caridade é um milagre maior do que os milagres, tanto que Jesus Cristo hoje se dá no pão da Eucaristia para penetrar as nossas almas e nos fortalecer por dentro, ensinando que devemos amar-nos uns aos outros como Ele nos ama e dar a vida pelos irmãos, pelo próprio Senhor. São Nicolau foi fiel e caridoso, doando-se a Cristo e ao próximo, como Cristo nos ensinou com suas palavras e com sua própria vida, morte e ressurreição. A festa de São Nicolau de Myra é conhecida pela Igreja no dia 6 de dezembro e nos ajuda a preparar a vinda de Cristo no Natal e para a segunda vinda, no futuro desconhecido. São Nicolau, rogai por nós. Então, o nosso episódio foi esse. Se você gostou, se inscreva ou siga-nos para receber notificações dos próximos episódios. Deixe o seu gostei e compartilhe esse episódio com seus amigos. Siga-nos também nas nossas redes sociais, que estão na descrição desse episódio. Muito obrigado por nos ouvir e que Deus abençoe muito todos vocês. Até o próximo episódio.